capítulo 3. Gênesis 3, a partir do versículo 1. Amém? Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? O texto nos fala que a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Era mais astuta. É claro que não é a serpente, né? Era Satanás que estava incorporado nela. E ele é astuto, ele é sagaz, ele trabalha 24 horas por dia para tentar nos afastar da presença de Deus. E se der bobeira, ele ainda faz hora extra ainda. Ele chegou para a mulher e ele já começou a mudar o sentido da palavra, né? Uma das especialidades dele é torcer o sentido da palavra de Deus. E ele falou para ela: Deus falou, não foi assim que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus falou. Deus falou que poderia comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não era para comer. E a mulher, né, deu corda, né, respondeu. Disse para ele: não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim não poderemos comer, porque Deus disse que no dia que dela comermos, nós morreremos. Aí ele já mudou o sentido. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem dela, se abrirão os vossos olhos, e vós sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Foi o que ele falou para Eva. Já mudou o sentido. E ele faz isso ainda hoje, né? Ele não usa mais a serpente, mas usa homens, usa mulheres, né? Pregadores. Tem muito deles por aí, no YouTube, tem, mudando, torcendo o sentido da palavra. Uma coisa que tem sido muito combatida é o dízimo, né? Ele tem torcido o sentido, o dízimo, usado pessoas para torcer o sentido, dizendo que não é mais, que não precisa mais dar o dízimo, porque o dízimo é coisa da lei, que nós estamos na graça e não precisamos obedecer à lei. Se a gente for olhar por esse lado aí, podemos cometer toda a sorte de pecados, né? Porque não precisamos obedecer à lei. Mas não é bem isso que a palavra do Senhor disse.
Jesus disse que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Se nós amamos o próximo, nós guardamos o mandamento. Porque eu não vou querer prejudicar, né, a pessoa que eu amo. Eu não vou querer andar contrário às ordens do meu Senhor, porque eu o amo. Então nós temos que obedecer os mandamentos. Sim, estamos na graça? Estamos. Por que estamos na graça? Porque não somos mais justificados pela obediência da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Isto é graça. Mas a graça não exclui a obediência ao mandamento. Amém? Então, já torceu o sentido aqui. E a palavra de Deus, né, diz que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, vendo que era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento, ou seja, já mudou a visão. A visão era, no dia que eu comer, eu vou morrer, eu vou ser separado de Deus, eu vou ser lançado fora do jardim do Éden. Essa era a visão, mas já plantou outra visão, já deu outro direcionamento ali, e ela já viu, opa, essa árvore é gostosa, saborosa, né? O fruto é suculento, e, quer dizer, eu estou conjecturando isso, a palavra do Senhor não diz isso, né? Mas talvez ela tenha pensado dessa forma, porque a Bíblia diz que ela, vendo que era, né, que era o fruto desejável, né, que era uma árvore boa para se comer, agradável aos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida estava aqui. E a árvore desejável para dar conhecimento. Hoje eu vou ter conhecimento, né? Você como Deus, vou conhecer como Deus conhece, né? O mesmo que ele caiu, ele levou a mulher a pensar daquela forma, porque ele lá se rebelou contra Deus. Ele queria assentar no lugar de Deus, como Deus parece, né? Construir o seu palácio, né? Construir, estar acima do templo de Deus, né? E ele leva as pessoas a se sentir importantes, a se sentir melhor do que os outros, a querer estar em lugar de destaque, a querer aparecer. Esses tudo são artimanhas de Satanás. Ele sempre usa destas coisas para nos afastar, para tentar nos afastar da presença de Deus. E ela ali, pensando dessa forma, com uma visão nova das coisas, né? Não mais aquele conhecimento, aquela palavra que o Senhor tinha colocado no seu coração, mas recebeu ali a sugestão de Satanás e comeu daquele fruto. E a palavra do Senhor diz que então foram abertos os seus olhos e conheceram que estava nus. Ela comeu e deu também a Adão. Conheceram que estava nus. E aí o Senhor chegou, o Senhor chamou, e o que aconteceu? Esconderam-se de Deus entre as árvores do jardim. O homem no pecado, muitas vezes, que não quer, né, reconhecer o seu erro, não quer reconhecer aquela posição, né, não quer se humilhar diante de Deus, ele acaba se escondendo da presença de Deus. As pessoas procuram práticas religiosas, procuram fazer caridades para se esconder, veste ali uma capa de gente caridosa, uma capa de religiosidade, e se escondem da presença de Deus. Eles fizeram aqui, né, cintas de folhas de figueira ou aventais, dependendo da tradução, para cobrir a sua nudez. Mas a nudez espiritual, só o sangue de Jesus é que pode cobrir a nossa nudez. Ali no jardim do Éden, o Senhor sacrificou animais e vestiu Adão e Eva com a pele daqueles animais. Ali há um simbolismo, né? Hoje é o sangue de Jesus que cobre a nossa nudez.
que nos purifica de todo pecado e nos torna justo diante de Deus. Amém? Então, Satanás ainda faz isso hoje. Ele usa pessoas, ele usa de artimanhas, ele tenta substituir a palavra de Deus na mente do povo de Deus com outras coisas. Olha, eu estava vendo sobre a Europa, eu vi um pastor falando, parece que foi o pastor Antônio Carlos que falou isso uma vez, que lá quase o evangelho quase não está sendo pregado mais. Tem poucas pessoas, igrejas estão vazias, poucas pessoas que seguem o evangelho autêntico, genuíno. Foi substituído pela filosofia. A filosofia, cresceu muito lá e o evangelho esfriou. Satanás tem feito isso, ele tem tentado fazer isso. Nós temos recebido uma enxurrada de mensagens, nós somos bombardeados todos os dias por mensagens nas redes sociais, pessoas mesmo chegando perto da gente, tentando torcer o sentido da palavra, tentando colocar outras coisas, e até mesmo igrejas ditas evangélicas adotando, deixando as ciências humanas entrarem, as ciências humanas chegando no púlpito, a filosofia, o coaching. Tem muitos pastores coaching, estão substituindo a palavra de Deus. Isso é projeto dos globalistas, dos iluminados, da nova ordem mundial. Substituir todos os princípios cristãos. Eles já falaram isso, que tem que acabar com todos os princípios cristãos para que o mundo fique melhor. E eles vão fazer isso de que maneira? Lançando sobre nós mensagens, filosofias, outros ensinamentos que não a palavra de Deus. Tem muita coisa, até mesmo com aparência de mensagem bíblica aí, mas está cheio do veneno da serpente. Está cheio de veneno. O propósito é matar espiritualmente falando. Isso é um propósito deles, um propósito de Satanás, que ele tem colocado no coração dessas pessoas. Olha, tem muita coisa com aparência de boa, com aparência de coisa boa, muita coisa bonita, muita mensagem bonita, que mexe com o emocional das pessoas, mas como eu disse, está cheio de veneno. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aí que está toda a diferença. A mensagem de Deus, quando a palavra de Deus entra, ela vem cheia do poder de Deus nas nossas vidas, e entra na nossa mente, no nosso coração, e vai nos transformando, vai mudando, vai nos dando uma visão espiritual, uma visão do reino do Senhor, uma visão, segundo Deus. Nós passamos a ver as pessoas com o olhar do Senhor, nós passamos a ver as pessoas segundo a vontade de Deus. Ele vai direcionar a nossa maneira de ver as pessoas, de ver as coisas que estão em nossa volta. Nós vamos ter uma visão de Deus, se estivermos nessa palavra. E como eu disse, ela vai transformando dia após dia. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela entra e o Espírito de Deus começa a agir nas nossas vidas através dessa palavra, e vai nos santificando, vai nos transformando. Você lembra quando você converteu, principalmente quem tem muito tempo de convertido aí, a gente era todo pervertido, fazia um monte de coisa errada, pecava e achava que aquilo estava certo, e era bonito, e era bom, a gente tinha prazer naquilo, mas sofria, pagava o preço por causa da vida errada que nós levamos. Mas aí entrou a palavra, e hoje a gente para e olha para trás, a nossa vida está totalmente transformada. Nós temos confiança em Deus, nós temos prazer em viver essa palavra. Por quê? Porque a própria palavra entrou na nossa vida e fez isso em nós. Tudo é obra, tudo de Deus, é obra do Espírito Santo. A palavra e o Espírito são inseparáveis. A palavra de Deus entrou, o Espírito Santo entra junto e começa a agir na vida daquele que recebe esta palavra. Mas essas mensagens por aí, que têm aparência de coisa boa, como eu disse, até mesmo mensagens
que parecem ser bíblicas, mas está cheio de veneno da serpente, né? Ou seja, o poder maligno está naquela mensagem. Você olha para uma serpente, né? Até um animal, até bonito, você vê ela ali, mas você não vê o veneno, porque o veneno fica escondido ali na sua presa. Na hora certa, ela dá o bote e injeta o veneno, e aquele veneno pode ser mortal. Assim Satanás está agindo, tem levado muitas pessoas a se esfriarem na igreja, né? A igreja já não é mais como uns anos atrás, já não vemos mais tanto milagres como via antes, já não vemos mais o batismo com o Espírito Santo como víamos antes. Por quê? Porque estamos deixando essas coisas entrar na nossa mente, e até mensagens falsas aí, mensagens tiradas às vezes da Bíblia, mas com propósito errado, até mesmo a chamada teologia da prosperidade, tem desviado o foco. Não que seja uma mensagem errada, uma heresia, mas tem desviado o foco, tem mudado, né, a visão. A nossa visão na real não está mais, né, a visão, quando eu digo nossa, daquele que, né, tem se entregado a essas coisas, porque é o corpo de Cristo. Então, a visão já não está mais, como dizem Colossenses, né, das coisas lá do alto, onde Cristo está, mas a visão está no material. Tem muito cristão materialista, e aí a malignidade vai entrando devagarinho. O propósito é esse, é devagar, e mudando a visão do povo. Até mesmo, né, na política, eles falam isso, né? Vamos fazer devagar, não pode ser de uma vez. Eles sabem que não pode lançar tudo de uma vez. Sabe qual que é a estratégia deles? Eles lançam uma ideia aí, né? A ideologia de gênero, por exemplo, no começo todo mundo se revoltou, ficou contra, muitas pessoas já lá vai aceitando, já lá vai conformando. O propósito é esse, eles lançam uma ideia errada, dá aquele choque, e as pessoas assustam, eles continuam falando, e a pessoa vai acostumando com aquilo, e vai aceitando aquilo devagar, aquilo vai se tornando uma coisa comum, e assim é também com relação à palavra de Deus. Vão enfiando as coisas devagarinho, né, no meio do povo, vai lançando, vai falando. No começo as pessoas acham ruim, não aceitam, mas vai acostumando, e muitos na igreja vai aceitando, vai recebendo essas mensagens na sua mente e vai contaminando a igreja. Este é o propósito. Este é o propósito de Satanás. E ele quer destruir a igreja. E vai chegar uma hora que aqueles que resistirem, aqueles que não se dobrar, que não aceitar, que não receber esses ensinamentos, vai ser perseguido. Aqueles que ficarem, vai ser perseguidos e vão ser mortos. Mas nós precisamos resistir a essas coisas. Nós precisamos nos enchermos da palavra de Deus. Como eu disse, né? Recebendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir, e o Espírito Santo é que manifesta nas nossas vidas com os dons, e um dos dons é o dom de discernimento de Espírito. Se você estiver cheio da palavra de Deus, você vai estar cheio do Espírito Santo, você vai ter discernimento, e vai poder discernir o que é certo e o que é errado, vai discernir aquilo que vem e o que não vem de Deus, e vai viver para a glória de Deus, e não vai temer nem mesmo a morte. Como Estevão estava cheio do Espírito de Deus ali, descendo apedrejado, parece que nem dor ele sentia naquele momento, os olhos dele estavam lá em cima, nas coisas lá do alto, e é assim que nós devemos viver, não nos dobrarmos a essas artimanhas, essas armadilhas de Satanás,
mas viver a palavra de Deus, custe o que custar, mas estarmos firmes na palavra de Deus, mesmo que isso venha custar as nossas vidas. Deus é fiel para nos sustentar, para nos proteger, para nos guardar, e se Ele permitir, né, que sejamos mortos por causa da palavra, existe uma coroa, né, de glória nos esperando lá em cima. Deus é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Fica esperto. Fica esperto. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, Ele está de olho em cada um de nós. Isso quer dizer que Ele está sempre por perto, né? Ele está sempre na espreita, observando, né, os nossos atos, a nossa maneira de viver, para saber onde vai atacar. Mas a palavra do Senhor diz: sede sóbrios e vigiai. Antes desse versículo está escrito assim: sede sóbrio, ou seja, tenha a cabeça no lugar, tenha a visão correta das coisas, não se deixe levar pela emoção, não se deixe levar por outros sentimentos, mas um só deve ser o mesmo sentimento, o sentimento que houve em Cristo, de viver para a glória de Deus, de obedecer a sua palavra, de humilhar-se debaixo da mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai nos exaltar. Você está passando necessidade, está passando dificuldade financeira? O Senhor não está vendo? O ímpio está prosperando e eu estou passando dificuldade. Asaf, o salmista, lá no Salmo 73, ele falou sobre isso. Ele falou que ele começou a olhar a prosperidade do ímpio e começou a ter inveja do ímpio, e chegou mesmo a dizer: em vão eu tenho purificado o meu coração. Mas ele disse que quando ele começou a pensar dessa forma, o coração dele azedou, ele começou a sentir picada nos rins, e ele falou mais, que ele embruteceu e era como um irracional, não conseguia raciocinar direito, não conseguia ver, né, ter a visão das coisas de Deus. Mas ele falou que ele estava de contínuo diante do Senhor, e aí o Senhor mudou a história. Quando ele entrou no templo, quando ele entrou na casa de Deus, o Senhor agiu na vida dele, e ele voltou a ter aquela visão de que, se eu estou passando dificuldade, mas o meu Deus está no controle, o meu Deus não vai me deixar perecer, mesmo que eu passe fome, mesmo que eu passe necessidade, as necessidades básicas, mas eu tenho uma herança incontaminável esperando, guardada para mim nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás é ousado, ele conseguiu derrubar Adão. Adão, a Bíblia diz que ele era uma figura de Cristo, ele era o cabeça. Não é que ele foi tentar a mesma coisa com o Senhor Jesus? Mateus capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele resistiu na palavra. É a palavra que nos dá vitória, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que transforma, e a palavra que nos dá vitória. Nossa vitória está na palavra de Deus. Mas Satanás continuou. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito:
não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente resistiu na palavra. Mas aqui, né, nós podemos notar que ele citou o versículo que está lá no Salmo 91. Né? Ele citou um versículo da palavra de Deus. Era a palavra de Deus, mas estava cheio do veneno dele, porque ele queria levar a Jesus a tentar a Deus. Eu sou filho de Deus? Eu sou, eu vou pular daqui só para você ver. O que ele queria era isso. O veneno estava oculto ali. Mas Jesus resistiu novamente com a palavra de Deus. Aqui diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, ali testificando. Ele ali estava ali como homem, mas ele era Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, ele estava ali atuante na sua mente, e ele estava com a palavra na mente. Por isso nós temos que estar sempre com a mente cheia da palavra de Deus, porque você estando com a mente cheia da palavra de Deus, você vai ter uma resposta naquele momento. Eu ouvi um psicólogo falando uma vez que quando a gente se encontra diante de uma situação nova, uma situação difícil, complicada, ali o cérebro vai lá na memória e busca uma resposta adequada para aquele momento, né? Você estando cheio de mensagens, né, do YouTube, do TikTok e outros que tem por aí, maioria só bobagem, você não vai ter uma resposta adequada. Mas se você tiver com a mente cheia da palavra de Deus, você vai ter a resposta certa, na hora certa, e nada vai te embaraçar. Você não vai se embaraçar em conversa nenhuma, porque o Espírito Santo vai te dar resposta na hora. Mas ele faz você lembrar do que está na sua mente. Se a mente não estiver cheia da palavra de Deus, você não vai lembrar da palavra de Deus. Ele faz lembrar. Então encha a mente da palavra de Deus. Medite, leia bastante, leia muito mesmo. Medite na palavra de Deus, encha-se da palavra de Deus. Pastor João falou outro dia da ovelha, né, dos animais que ruminam. Ele falou dos animais que ruminam. E a ovelha é um dos animais que rumina. O que é ruminar? A ovelha, ela vai para o pasto, ela enche, né, pega ali o capim, as folhas, aqueles alimentos, e ela enche o bucho, ela vai comendo até encher o bucho. A hora que ela enche o bucho, ela procura uma sombra, um lugar e deita, e ali ela começa a ruminar, ou seja, ela vai voltando porções do alimento que ela comeu à boca e vai triturando, e ali é que ela vai retirando do alimento os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Ali ela fica um tempo bom ali, descansando e ruminando, até reprocessar aquele alimento todo que está no seu bucho. E aí que ela vai se alimentar. O servo de Deus, ele tem que fazer isso, né? Porque nós somos ovelha, nós recebemos a palavra, viemos aqui para o templo, eu estou pregando, né? Nos outros cultos, outros pregadores estão pregando. Receba a palavra, leia, encha a sua mente da palavra de Deus. E a hora que você estiver no seu repouso, a hora que você deitar, volte a sua mente, rumine a palavra de Deus, porque é assim que você vai ser alimentado. Não é, chega aqui na igreja, recebo, escuta, ouço a palavra de Deus, vou embora, chego para casa, coloco a minha Bíblia lá e pronto, acabou. Só vou lembrar da palavra de Deus no próximo culto. Não vai se alimentar, não vai ser alimentado. É preciso ruminar a palavra de Deus para ser verdadeiramente alimentado. No Salmo que o pastor leu no início, ele fala que verdadeiramente serás alimentado. Aquele que toma prazer no Senhor, né? Aquele que verdadeiramente é justificado por Deus e toma prazer nas coisas de Deus, toma prazer no Senhor. Quem é que toma prazer no Senhor? Aquele que tem prazer na sua palavra, porque nós só conhecemos Deus através da sua palavra, que Ele mesmo revela a nós. Ele se revela através da sua palavra. Amém? E Satanás continuou, né, com a sua tentativa. Novamente o transportou a um
monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mostrou os reinos, ou seja, você vai ser famoso, você vai dominar tudo isso aqui se você me adorar. É só me adorar, só isso que eu quero. Satanás usa de várias estratégias para ter a adoração do homem. Ele usa nomes, né, de pessoas do passado, pessoas, né, da época bíblica, para através daquela pessoa receber a sua adoração, a adoração do homem. A Bíblia diz que, né, os mortos não têm parte em nada que se faz debaixo do sol. E a Bíblia também diz que ninguém subiu aos céus a não ser o que de lá desceu, que é o Senhor Jesus. Ou seja, os mortos não podem fazer nada neste mundo. E ninguém ressuscitou para a vida eterna ainda. Ninguém ressuscitou dentre os mortos ainda. Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que cada um vai ressuscitar, mas cada um por sua vez. Primeiro os de Cristo, né? Primeiro Cristo, as primícias, e depois os de Cristo na sua vinda. Então nesse meio de tempo aí, ninguém ressuscitou nem vai ressuscitar. Ressuscitou Jesus, e no dia que Ele aparecer nas nuvens, os dele vai ressuscitar, inclusive aqueles que morreram há 2000 anos atrás, inclusive Abraão, né, Moisés e outros homens que serviram a Deus. Vai ressuscitar no último dia, no dia que o Senhor aparecer nas nuvens. Então ninguém que já morreu pode fazer nada neste mundo. Os mortos não têm parte em nada, mas Ele usa o nome dessas pessoas para receber a adoração do homem. Amém? É preciso estar atento, é preciso tomar conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais conhecer, menos chance vai ter de ser enganado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos estar atentos ao que acontece em nossa volta. O texto de 1 Pedro diz: vigiai, sede sóbrio, vigiai. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio, sobriedade é o contrário de embriaguez. Embriaguez é excesso. Então não deixa, né, nada pode ter excesso na nossa vida. Eu vi uma pessoa dizendo uma vez, e eu concordo com isso, que a moderação é boa em tudo. A moderação é boa em tudo. Então sejamos moderados, sejamos sóbrios. Não precisa ser moderado só no conhecimento da palavra de Deus. Aí não, você pode conhecer, né? Quanto mais cedo você tiver da palavra de Deus, melhor. Amém? Vigiar, ser sóbrio. O diabo está andando ao derredor, procurando quem possa tragar, rugindo como leão. Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Leão é o leão da tribo de Judá. Ele quer parecer leão. Na segunda carta aos Coríntios, tem um texto que fala, deixa eu procurar aqui, 2 Coríntios 11, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás se transfigura em anjo de luz, ele parece anjo de luz, ele usa de artimanhas, né, para enganar. E aqui diz o texto que não é maravilha, porque até os seus ministros podem se transfigurar em ministro da justiça. Ou seja, pessoas a serviço de Satanás, chega, né, todo parecendo bem intencionado, cheio de engano,
E às vezes até aparecem pessoas até bem intencionadas, mas está enganado, foi enganado por Satanás, né? Se transfigurando, ou seja, parecendo ministros de Cristo. E isso pode acontecer até no meio evangélico, pessoas, né, que se desviam do propósito, se desviam do alvo, se desviam da palavra e continua ali agindo, recebe outro espírito, né, e passa a agir segundo esse espírito do erro. O que aconteceu com Saul? Saul, né, foi cheio do Espírito Santo, ali a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele, ele profetizou, desobedeceu a Deus, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele e o atormentava um espírito maligno, e ele profetizou por esse espírito maligno. Isso pode acontecer ainda hoje. Se a pessoa se afasta, né, do propósito de Deus, se desvia, porque primeiro se desvia no coração. A pessoa às vezes tem até as atitudes corretas, um comportamento legal, mas o coração já está afastado do Senhor. E aí o espírito do erro pode usá-lo e profetizar, e pregar, e trazer mensagens cheias de veneno mortífero. A gente vê muitos vídeos por aí, né? Espírito de adivinhação agindo, e pessoas achando que é o espírito da profecia, que é o espírito de Jesus. É preciso ter cuidado, é preciso ter discernimento. Todos os dons são importantes. A Bíblia diz que o dom de profecia é maior, mas nos últimos tempos o dom de discernimento de espírito se tem feito muito importante na igreja do Senhor. É preciso, nós precisamos orar a Deus, para Deus levantar pessoas com dons do Espírito, dom de discernimento de Espírito, levantar atalaias da igreja, né? Atalaia é aquele que vê longe. Pregadores tem muitos, inspirado ali traz uma mensagem, mas atalaia é aquele que está vendo lá longe, né? Vê as coisas longe, antes que chegue, antes que aconteça, tem uma visão, né, mais ampla do que está acontecendo no mundo e traz um alerta para a igreja. Esse é o atalaia. Precisamos de mais atalaias na igreja, precisamos prestar atenção. O atalaia, ele ficava numa gurita, numa torre, em cima do muro, num lugar alto, e ele via lá longe. Quando o inimigo vinha, ele dava aviso, né, dentro dos muros, dentro da cidade, para que o exército ficasse em prontidão. O atalaia hoje é aquele usado pelo Espírito de Deus, que tem uma visão lá longe do mal, que está sendo projetado contra a igreja do Senhor, para anunciar dentro da igreja, como eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho pedido ao Senhor que eu seja um verdadeiro atalaia na igreja, que Ele me dê visão das coisas que estão acontecendo, e eu tenho percebido isso. Satanás não está brincando, ele está usando pessoas, e pessoas, infelizmente, pessoas até mesmo dentro das igrejas evangélicas, para trazer uma mensagem errada. Tem levantado pastores, coaching. O coaching é bom, mas lá fora, aqui não. Para nós é a palavra viva que é importante. Nada pode substituir essa palavra, nada. Ela deve ser a coisa mais importante na nossa vida. Como diz a palavra de Deus, que é pérola, né? É o tesouro escondido, é algo importante, algo maravilhoso, algo valioso. Deve ser mais valioso do que qualquer coisa deste mundo. Nós temos as nossas necessidades, nós precisamos, né, de bem-estar, de ter uma casa boa, um carro bom, né, ter uma situação financeira privilegiada. É bom ser rico, né, é bom, sabendo administrar a riqueza, mas o mais importante, o mais valioso para nós é esta palavra, é a graça de Deus que foi manifestada através dessa palavra, é o que Deus tem guardado para nós. A nossa mente tem que estar nessas coisas, a nossa visão, o nosso foco tem que estar nessas coisas, que é as coisas lá do alto, que Deus enviou para nós. Tenha essa palavra como coisa preciosa na sua vida. E a palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará.
Satanás vai continuar agindo, mas a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é obedecer a sua palavra, é crer na sua palavra, é viver essa palavra. Assim estamos sujeitando a Deus e ele vai dar linha, vai fugir de nós. Amém? Que Deus abençoe a igreja com esta palavra em nome de Jesus.